o que é o tarô Para para mim. você? Para você como Então, o tarô, a taróloga. maioria das pessoas entendem o tarô como um livro de arquétipos, de personalidade, onde a gente se encontra, onde a gente se analisa, se pesquisa. Para mim, pela minha Uhum, convivência, o tarô já é uma entidade, porque é muito impressionante o que o tarô consegue fazer. O tarô consegue me fazer levar mensagens que eu não pensaria. Então, hoje, uhum, para mim, o uhum. tarô não é mais um simples oráculo. Ele é uma entidade viva, porque ele interage Tá. com a pessoa que está ali coligada, precisando de uma mensagem, e eu me torno apenas a intérprete, né? Então, assim, O isso, instrumento, né, isso, de né? conexão. Então, isso, para mim, levou tempo, muito tempo. Eu já tenho 30 anos de tarô. Eu demorei para me assumir como Uhum. taróloga. Eu evitei. Me assumir como É, taróloga é ótimo, a né? minha, Mas eu entendo o que você quer dizer, né? Porque existe muito além do preconceito, preconceito, a minha infelizmente, né? base familiar é kardecista. Então, assim, isso é mediunidade, Ah, né? entendi. Vai trabalhar no centro, vai Sim, fazer a sim. caridade. Eu acho que pode ser feita as duas coisas, porque o tarô, ele é um assessor também, ele é um orientador. Uhum, Então, eu posso usar também para fazer a caridade. Eu tenho jogos sociais, eu faço. Algumas pessoas uhum, eu, sabe, sorteio, eu vejo que está difícil a situação da pessoa, eu abro nesse intuito de eu trabalhar com a espiritualidade para aquela uhum, pessoa. Mas ele é um assessoramento. Então, uhum. ele também pode ser uma profissão. Por que Sim, não? Né? sim, sim, Então, sim, sim. Claro. Mesmo porque, para você jogar o tarô, quem não conhece muito, você tem que ter um conhecimento técnico. Não é você, eu vou jogar o tarô, pega qualquer carta que eu vou jogar. Não é assim. mas é. Então, eu comecei estudando com o tarô. Dá para ver? Dos gnomos, Dá para ver um dos pouquinho. gnomos, do Além da Uhum, Lenda, meu primeiro tarô. Aí depois eu tá. fui, dá para ver? Tá sujinho, porque é o meu O segundo egípcio. tarô. Já é o Esse já é o egípcio. É egípcio. aquele tá sujinho. Tá. É. Que é isso que eu quero te Ó, ele perguntar limpinho é mais depois. bonitinho, Uhum. ó. É. Mais novinho, né? Mais Então, aí novinho. estudando cada tarô, o tarô ele vai passar assim pela identidade que o autor, o estudioso ou o criador quer, mas também ele passa pelo Uhum. artesão que vai desenhar a expressão do autor. Então, ele vai ter diferenças, né? Então, aí cada toque que você pega, do Marcélia, do Oswald Wirth, do mitológico, tá aqui na mesa, né? Cada detalhezinho vai se juntando. Então, você analisando todos os tarôs que chegarem até você, você vai ter um conteúdo muito melhor, né? Muito. Você ia me perguntar do tarô egípcio, já posso falar? Não pode. Eu só antes de você falar do egípcio, que eu quero Tá. perguntar especificamente do egípcio, porque é o que você utiliza, né? É o É. que você utiliza atualmente. Você comentou de vários deles, né? Mas na realidade não importa, todos eles funcionam, é mais uma questão da energia do tarólogo Sim, com aquele é. Porque carteado, né? assim, Com o aquele tarólogo baralho. ele vai se sintonizar com a arte do que o artista preparador daquele tarô fez e com a ideia, né? Tem tarô, por exemplo, que o imperador olha para a esquerda, o outro ele olha para a direita. Por quê? Né? Então, quando ele está olhando para a direita, ele está olhando para a imperatriz. Por quê? Porque ele não comanda sozinho, ele precisa do arquétipo feminino. Alguns tarôs já perderam e ele já está olhando para o comando do mundo, enfim, né? Então tem alguns detalhezinhos assim, né? Sim, Simbólicos, simbólicos. né? O assento, as pulseiras,
as cores, todo um conjunto de elementos, né? Perfeito. Não, é muito virginiana, né? Ela não podia estudar só o tarô, ela tinha que estudar os detalhes do tarô. Aí você não Eu sou nega o seu terrível. lado virginiano. Agora vem a pergunta, por que você escolheu o tarô egípcio? Inclusive porque você usava um, depois você acabou optando Ó, pelo egípcio, né? dá para ver aqui, ó, aqui Uhum. e aqui. Isso, Então, eu tenho a sim, letra sim, mais perto. hebraica, Isso, eu ok. tenho a numerologia, eu Tá, tenho o planeta e eu tenho o tá, signo. E tenho o tarô. tá. Então, O tarô, né? Os esse símbolos do tarô tarô. é mais complicado para se ler, porque eu vou ter que estudar a numerologia. Eu vou ter que ter uma noção Tá? do que é esse planeta, do que é esse signo é, Da e o que essa força astrologia, traz. né? Opa, caiu, peguei. Eu vou ter que ter uma noção da letra hebraica. Uhum. A letra hebraica é ligada com a cabala, para quem não sabe, tá? Então, assim, para quem estuda cabala, esse tarô é muito Uhum. bom. Uhum. Então, por conta desse monte de detalhes, né? Eu não sei se dá para ver, ó, aqui tem uma parte, aqui tem outra parte e aqui Sim. tem outra parte. Ele tem as Uhum. 3 divisões que, por Sim. exemplo, essa carta é a mesma, ó. Essa não tem. Tá. Aqui é Marcélia, aqui é o Uhum. mitológico, Tá. aqui é o do Oswald Wirth e aqui é o Ok. único tarô negro que eu tenho é o dos vampiros. Tudo representa a mesma coisa. Hum, Mas esse tá. Mas esse, eu tenho todo esse conjunto, e o que acontece? Aquele monte de conjunto me traz mais informação. Porque se a pessoa está deprê, Sim, sim, é, é o que eu ia falar. Ele complementa, né? Ele dá. Se você está na dúvida, um dos símbolos pode te sim, então direcionar o você olhar aqui, caminho, ó, não o é isso? Sol em Leão, o Sol, né? Poxa, gente, né? Maravilhoso. E o Leão, Uhum. né? Aquele que leva a luz aonde vai, né? Então, e número Uhum. então, assim, é um conjunto, então ele demora mais para você se aperfeiçoar nele, mas ele é muito completo. Fora que ele tem o mental, o emocional e o racional. Ele tem ou o Entendi. espiritual, o emocional, aí vai depender do momento que você está lendo. Que cada momento a pessoa está em um estado, né? Aí aquele estado a gente consegue Perfeito, detectar no tarô. perfeito. Perfeito. Ou seja, esse foi o motivo, inclusive combina com o que você falou no começo, né? Que você tem vários interesses, não é só o tarô. Você gosta da numerologia, da astrologia, etc. Então, esse tarô egípcio, ele meio que te ajuda a É, entrar em contato com ele tudo, né? engloba tudo, né? Então eu posso usar uma técnica, por exemplo, de para achar um fundo de carta, achar uma próxima situação com a numerologia, entendeu? Hum, O estado emocional da pessoa, Entendi. posso olhar no planeta. Então, assim, eu consigo trazer mais informações para a pessoa, e a pessoa com mais informações, você fica mais confiante que ela vai conseguir dar certo naquele projeto que ela tem, naquele momento, ou naquele desafio, às vezes, né? Então, eu acho isso muito importante. Entendi. Vamos falar um pouquinho do método, né? Que método que você usa na tua tiragem? Tem mais de um método, depende do cliente, né? Da pessoa que tá. Como que você Então, o trabalha nesse tarô, sentido? ele deixa o tarólogo escolher qual a metodologia que ele quiser. O tarólogo pode fazer um Tá. tratado com o tarô dele. Aí, porque, mais uma vez, eu acredito que o tarô é uma entidade, porque eu falo, eu quero naipe alto para sim, quero naipe baixo para não. E ele me dá, né? Então, a Tá. metodologia vai depender Entendi. de cada tarólogo. Mas aí, eu jogava Tá. Cruz Celta, a tríade, passado, presente e futuro, um monte de jogadinhas normais, né? Quando eu conheci a astrologia e conheci a mandala astrológica, eu enlouqueci. Você sabe, né? Então, porque ali
É muito Sim, sim. completo. Você tem um mapinha do que está acontecendo com a pessoa. Se o inconsciente está interferindo no relacionamento, se a pessoa está com algum Uhum. problema de baixa estima, se é repetição de padrão familiar, que aí entra um pouco da parte sistêmica também, porque a gente tem todas as pessoas Uhum. da família no tarô também, né? Então, aí quando eu Uhum. conheci a Uhum. mandala astrológica, 12 setores, tudo completinho, e um conversando com o outro, aí eu falei, não, eu vou estudar isso até eu entender. E é a minha preferida, porque ela me mostra a pessoa inteira. Sim. Não tem como errar se você estudar direitinho. Ah, você precisa ter intuição? Não, não precisa ter intuição. Mas vai abrir intuição conforme for trabalhando. Não, você tem que ter É. o conhecimento técnico Uhum. do simbolismo. Aí você coloca a posição da pessoa, a posição dos valores materiais, a posição da comunicação, do intercâmbio. Então, ali você vai descobrindo os padrões que a pessoa está vivendo naquele momento. Aí você consegue direcionar, olha a Perfeito. meta também de vida, né? Consegue direcionar e Tá. olha também os desafios, casa 8, as sombras, né? Dá uma Perfeito. olhadinha também. Aí a gente consegue dar uma direcionada e é difícil a pessoa direcionada não alcançar o que ela quer. Muito difícil. Alcança, sim. Ser Uhum. astrólogo, você sabe disso, Uhum. né? Quando você direciona uma pessoa e a pessoa fala, olha, eu Sim. só precisava ter te ouvido, obrigada. Não é maravilhoso? É muito É bom. muito Muito, legal, é muito muito legal. bom. E você usa a mandala, por exemplo, quando você começa a colocar as cartas, você passa pela mandala antes da pessoa fazer a pergunta que Sim, ela quer, certo? Ou seja, algumas coisas já podem estar sim. saindo nessa Foi passagem, bom você ter falado inclusive. isso, porque Foi o que aconteceu comigo. Algumas coisas já saíram é, antes da minha Porque como eu pergunta, tenho ali entendeu? o mapa, às vezes você não pensa em fazer a pergunta, mas no mapa fale sobre isso, mostra isso, né? Então, Uhum, assim, 12 casinhas, que uhum, uma conversa com a outra, fica muito rico. Aí você consegue, às vezes a pessoa não está nem imaginando que ela está, por exemplo, em um padrão uhum. repetitivo da família, repetindo o que a avó fez, o que a tia Entendi. fez, o que a mãe fez, para honrar a família, ela faz também, né? E da cabeçada, né? Aí precisa o quê? Se resgatar para poder ser feliz individualmente. E o tarô mostra. O tarô vai curar? Não. Mas ele é tipo um clínico geral. Ele vai mostrar aonde precisa ser trabalhado. Isso é muito importante. Entendi. Aí, Tá. normalmente, assim, o pessoal sai da minha consulta ou para fazer radiestesia, ou para passar no psicólogo, no astrólogo, no terapeuta floral, porque aí é para o quê? Para Entendi. calçar, para a gente conseguir realmente fazer um trabalho de cura, e aí a pessoa deslanchar na vida, naquele Uhum. propósito que ela tem, né? Perfeito. Então, infelizmente não Perfeito. cura, mas ele é o Perfeito. clínico geral. Por favor. Porque assim, muitas vezes a pessoa está sem esperança nenhuma, vou abrir um tarô na curiosidade, né? E a pessoa sai cheia de Uhum. esperança. A esperança é uma cura, né? Você mostrar para a Sim, pessoa, você não tem sim, esse sim, potencial aqui, então por que que você está com medo? Né? Você tem essas habilidades aqui, está sim. mostrando, não tem como falar aqui não, porque está aqui, né? Então, entre aspas, ele faz parte de uma cura. Pode sim fazer. Você mesmo havia comentado comigo antes que, na realidade, quando você faz a tiragem, quando você faz a tua leitura, você disse que o tarô ele indica o que a pessoa precisa, tanto no emocional, quanto no espiritual, Sim, quanto no casas psicológico. específicas, porque a gente tem esses três corpos, né? O seu corpo emocional, o seu corpo Uhum, espiritual, o seu corpo psicológico, são diferentes e um
interage com o outro, né? Então, assim, você não cuidou de um, ele vai puxar o outro. Agora, você cuidou dos três, aí fica legal. Então, tem também as posições, isso é muito bom, porque aí a gente consegue ficar seguro. A gente taróloga, né? A taróloga fica segura que fez a orientação corretamente, né? Porque eu sou a intérprete, então eu Sim, tenho a obrigação de tentar trazer o máximo para a pessoa. E nesses pontos que são muito importantes, perfeito. tem que ter uma atenção maior. Pedir agora se você poderia falar um pouquinho sobre os arcanos maiores e menores para quem não é do tarô, porque para quem não é, né, o tarô quando você vai jogar fala, olha, o arcano maior, arcano menor. Mas o que significa, Então, né, os isso? arcanos maiores, eles representam a divindade na nossa vida. Então, assim, é aquilo que Tá, realmente faz parte do seu destino. Ou, digamos assim, o propósito que Deus criou para aquela pessoa vai aparecer nos arcanos maiores. Os menores, eu deixei esse aqui para te mostrar. Ó. Os menores são esses. Só que a gente compra na padaria. ah, tá. O Normal, de baralho carteado. Né? Então, os comum. menores, eles representam nós com o nosso livre-arbítrio. O que a gente vai fazer, Tá. a consequência daquilo que a gente vai fazer, está sempre nos menores. E os maiores não. Os maiores é Deus, a espiritualidade, a divindade falando com a gente. Mostrando o Tá. propósito que Deus fez para nós. Se a gente está seguindo ou não. Então, é a diferença assim. Arcano menor aqui na Terra, olhando para o céu. Uhum. Arcano maior, um olhando para o outro. Arcano maior representando a divindade, Tá. arcano menor representando a humanidade. Entendeu? Então, o plano de ação é diferente. Uhum. É muito mais garantido você ter uma resposta sobre o destino, se ela está predestinada, se faz parte da vida da pessoa, se aquilo é programação para ela, com Tá. os maiores. Tá. O livre-arbítrio. Ah, mas e Tá. se eu quero mudar? É os menores. Por isso que as perguntas eu respondo com os menores, porque aí a pessoa com o Uhum. livre-arbítrio dela. E a mandala geral, aquela que a gente faz sem Entendi. falar, que é a mandala astrológica, com os arcanos maiores. Porque ali o anjo da guarda Maiores. da pessoa tem uma casinha ali para falar com a pessoa, aconselhar, cuidar, né? Fora o emocional, psicológico, mental, né? E as outras situações também. Então, não é Entendi. assim, nossa, só um responde. Não, todos respondem. Mas um tem mais ligação com o espiritual e outro tem mais ligação com o nosso livre-arbítrio. Mais com a missão de vida, o outro mais com as Isso, decisões do isso, dia você a dia, né? O formou muito livre-arbítrio. bem a resposta. Isso. Tá. Aí é a minha missão com o tarô, de desmistificar que isso não é uma Sim. coisa nossa horrorosa, né? E ali a pessoa pode Sim. perder o medo. Muita gente tem medo. O maior, Falando os dos arcanos maiores, maiores, né? 22. Que é o. Os menores, Tá. 56, mas aqui não tem coringa, tá? Então aqui Tá. não tem como a gente ter Tá. vantagem, né? Então é a lei de ação e de reação mesmo, né? Agora tem o Sim. diferente, que é assim, a gente que segue o tarô da tradição, a gente acha que as cartas se perderam, que é o cigano. É o baralho Lenormand, na cigano. verdade, né? É que como foi os ciganos que trouxeram ele para o Tá. Brasil, ficou, ai, o baralho cigano. Mas, na verdade, é o baralho Tá. Lenormand. Então, acha-se que esse aqui é filho do Tá. tarô e que foi se perdendo as cartas e sobrou só algumas e se manteve aquelas, né? Então, ele tem 36, né? Mas Uhum. o tarô Tá. clássico da tradição, 22 Tá. maiores e Tá. 56 menores. Tá. Eu uso os Entendi. Você dois. usa os dois. Perfeito. Esqueci de te falar que aqui eu tenho Uhum. a influência Sim. das cores também. Esqueci de falar. Sim.
Sim, você comentou. Comentei. Não, acho que você comentou que as Sim. cores influenciam também, que as cores Por influenciam exemplo, eu tenho também. muito amarelo. Legal, legal. A pessoa tá. Cadê o amarelo? Aqui. É a carta do Tá. Papa. A pessoa tem muita atividade mental. O amarelo não é o que desperta o intelectual. A pessoa está em época de prova. Uhum. Cromoterapia amarela nela, né? Depois a verde, claro, para equilibrar. Mas a pessoa apareceu marcada assim, ela está com atividade intensa mentalmente. E aí precisa Tá. equilibrar, acalmar, para isso não roubar energia de outros setores. Ou desvitalizar também, né? Então precisa. Aí, por exemplo, verde e azul. Tá. Concretização com equilíbrio. Uhum. Verde é a cor Uhum. predominante na natureza. E o azul é a cor da calma, né? Então tem também essa ferramenta no tarô egípcio, no egípcio. Perfeito.